Fala galera da torcida tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito do São Paulo. Primeiro nós vamos falar neste boletim informativo do Turbina Tricolor informações sobre o Rogério Ceni, o aproveitamento do técnico do São Paulo e também as últimas partidas do tricolor. Além disso, um compilado de vários dados estatísticos do São Paulo e do Rogério Ceni na temporada 21-22. Além disso, informação também neste vídeo sobre o que disse o Júlio Casares ao programa Grande Círculo do Sport TV. Nós vamos conferir aqui um pequeno resumo para falar das informações contidas na entrevista coletiva do Júlio Casares e eu vou deixar para você no primeiro comentário fixado o link para você assistir a entrevista coletiva na íntegra. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Desde já eu te agradeço pela presença e pela disponibilidade de tempo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar por dentro das informações e ativa o sino de notificações para receber todas as informações do São Paulo Futebol Clube. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like para fortalecer aqui o canal, se a informação vale a pena para você. Muito obrigado pela sua presença, vamos para o vídeo. As estatísticas do Rogério Ceni no comando técnico do São Paulo, Sobre a temporada 2022, o São Paulo tem 34 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, cerca de 68% de aproveitamento. O São Paulo que tinha 11 vitórias consecutivas no Morumbi e agora teve o empate contra o Ceará, o último jogo em 2-2. O sistema tático do Rogério Ceni, ele tem alterado bastante o sistema tático. Vários foram os sistemas utilizados pelo Rogério. 3-4-2-1 em duas oportunidades nos últimos dois jogos, um 3-4-3 contra o Corinthians e mais outros sistemas utilizados pelo Rogério. Mais vezes utilizados o 4-4-2, mudando várias vezes no formato losango ou em linha, e também o 4-2-3-1, o sistema que o Rogério Ceni utilizou em grande parte do Campeonato Paulista, O São Paulo teve pelo menos 5 derrotas, para o Guarani por 2-1, para o RB Bragantino por 4-3, para o Palmeiras por 1-0 no Morumbi e depois na final do Campeonato Paulista. E o único jogo que o São Paulo foi derrotado no Brasileirão foi para o Flamengo por 3-1. Então todos os demais jogos do São Paulo foram empates e vitórias. O São Paulo no Morumbi tem o empate contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. As últimas vitórias do São Paulo no Morumbi contra o Ayacucho por 1-0, contra o Jorge Wilstermann por 3-0, contra o Cuiabá por 2-1, contra o Juventude. O jogo que não foi no Morumbi foi na Arena Barueri. O Morumbi estava interditado devido ao show do Metallica, e também a vitória contra o Everton por 2-0 pela Copa Sul-Americana. O São Paulo que teve um bom retrospecto no Morumbi até o momento. O Rogério Ceni tem um bom retrospecto também no Morumbi, no comando técnico do São Paulo. Então o São Paulo que tem apenas 5 derrotas na temporada, no Campeonato Brasileiro apenas aí a derrota contra o Flamengo e os demais empates do São Paulo. O São Paulo que venceu quase todos os clássicos disputados, tem apenas 2 derrotas para o Palmeiras, uma no Morumbi e uma na final do Campeonato Paulista, vencendo o Santos em 2 oportunidades e o Corinthians também em 2 oportunidades no Morumbi, além do empate na Arena Itaquera. Então São Paulo que vem bem em clássicos, E o Rogério Ceni tem um bom retrospecto aí contra os demais times do Campeonato Brasileiro. Além disso, classificação na Copa Sul-Americana, o São Paulo que vai às oitavas contra a Universidade Católica, e também classificação na Copa do Brasil. O São Paulo que aguarda o sorteio para conhecer o adversário da Copa do Brasil. Então, o Rogério Ceni tem bons dados, boas estatísticas no comando técnico do São Paulo. O São Paulo não é um time que toma virada, Geralmente o São Paulo também não consegue aplicar muitas viradas, mas tem bons resultados fora de casa, 2-1 contra a Ponte Preta fora de casa, contra o Água Santa também pelo Campeonato Paulista. O São Paulo que tem 3-0 contra o Santos e também tem aí um 3-0 contra o Mirassol.
né? Então, vários resultados positivos também do São Paulo fora de casa, né? Além disso, o São Paulo tem uma goleada boa em cima do São Bernardo, 4-1 pelo Campeonato Paulista e 4-0 em cima do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro e também tem o atacante Caleri, o centroavante do São Paulo, que é o artilheiro da competição com 8 gols, né? Em 8 jogos aí tem 8 gols no Campeonato Brasileiro. Então o sistema do Rogério Ceni está funcionando, o time do Rogério Ceni vem dando bom aproveitamento, vem mostrando evolução e mais uma vez merece o destaque para o Rogério Ceni. É claro que o Rogério Ceni é teimoso, a gente briga com o Rogério Ceni e muitas vezes discorda do técnico, mas no momento eu não vejo ninguém capacitado. O quão capacitado é o Rogério e também tão apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube como o Rogério Ceni. Então, na minha opinião, pelos dados aqui que eu acompanho, pelo rendimento do São Paulo, pela evolução desse time do São Paulo, que não tem um excelente elenco, né? O elenco do São Paulo é limitado, então eu acredito que o Rogério Ceni vem sim fazendo um bom trabalho e merece um pouco mais aí de paciência, de tempo, e a gente acredita que o Rogério Ceni pode melhorar ainda mais esse time do São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares no Grande Círculo, né? Casares diz que São Paulo está em reconstrução, revela estudo por SAF e pede paciência por títulos, né? Não é de hoje que o São Paulo já vem sofrendo com alguns problemas financeiros e a SAF seria uma das saídas, né? E o Júlio Casares disse que tem uma equipe fazendo estudos técnicos para saber se a SAF realmente pode acontecer dentro do São Paulo e quando é que isso pode acontecer. Além disso, ele foi questionado a respeito de muitas coisas no São Paulo. Ele falou sobre investidores, falou sobre a SAF e também sobre o Rogério Ceni. A primeira parte da entrevista sobre o termo soberano, ele disse que o termo foi criado pelo próprio São Paulo através do DVD depois das vitórias, das conquistas em 2005, 6, 7 e 8, e ele disse que o termo foi criado dentro do São Paulo. Sobre o termo tricas, ele disse que o São Paulo luta, né, contra a homofobia e também contra o racismo e apoia toda a diversidade e também aí manifestações sociais. Além disso, ele disse que o São Paulo também tem um problema na questão de administração e política que antecede a sua gestão, né? Então, quando questionado a respeito da situação do São Paulo, ele disse que o problema já vem se arrastando há muito tempo, né? E hoje o São Paulo precisa de uma gestão com mais tempo e ele disse que é a favor da reeleição e também se for apenas um mandato, ele disse que o mandato precisa ser de 4 a 5 anos. Então, quando questionado sobre política, ele deixa sempre claro que ele é a favor de reeleição e que se for apenas um mandato, que esse mandato seja maior para que o trabalho não seja interrompido e tenha mais tempo de trabalho a gestão que assumir, né? Então, mais uma vez, o Júlio Casares fazendo política e falando a respeito do São Paulo Futebol Clube. Sobre investidores, ele diz que o São Paulo está sempre buscando investidor, que o São Paulo cresceu a marca, cresceu a receita, praticamente cresceu 4 vezes mais do que em 2020, teve um faturamento 4 vezes maior do que em 2020 e que o São Paulo está lutando cada vez mais por investidores, né? Hoje a marca do São Paulo está valorizada, tem patrocinadores na camisa, no estádio e isso a gente tem que combinar que o Júlio Casares está mandando muito bem. O São Paulo melhorou bastante na questão de investidor, na questão de dinheiro, né, que pode aí estar entrando agora nos cofres do São Paulo de acordo com os últimos patrocínios que o São Paulo tem feito. Sobre SAF, ele disse que pode existir, mas que existe no estatuto um artigo, né, que tenta viabilizar a melhor maneira para que isso aconteça. Então ele disse que hoje tem uma equipe que faz estudos sobre SAF dentro do São Paulo, uma equipe que ele pediu para fazer, que ele contratou para fazer, e isso está sendo feito. E se algum dia o São Paulo precisar, será feito, e aí tem um problema gigantesco para que isso seja aceito. Tem votação, tem vários modelos aí de gestão para que isso aconteça, né? Não é uma coisa tão simples de acontecer. Ele disse o seguinte, né? A pergunta era: o colégio eleitoral pequeno do São Paulo
não transforma o clube em antidemocrático e não favorece uma política de conchavo, negociação de cargo que estimula sempre as mesmas pessoas a ter mais influência? A pergunta: e a gestão vai viabilizar a abertura para sócios torcedores votarem para o clube se tornar mais democrático? E ele disse o seguinte: o nosso colégio também é muito grande, porque quando você votava na chapa, você votava na chapa do Júlio Casares, na eleição prévia do conselho, que depois habilita a eleição do conselho. Agora, quando você vai para o Parque Social do São Paulo, do Morumbi, é um clube muito bom. Acredito que 40% dos sócios torcem para outros clubes, corintiano, palmeirense, santista, e isso existe dentro do São Paulo. Agora, esse é o problema, né? Se abrir uma votação para sócios do clube, pode ter votação lá de um cara que nem torce para o São Paulo. Então esse é um problema que ele acabou citando nesta hora aqui da entrevista. Além disso, ele falou sobre a questão do sócio torcedor poder votar. Então, a respeito do sócio torcedor, ele disse que o sócio torcedor precisa ter um bom tempo como sócio torcedor, para que isso realmente seja feito da forma correta. E eu acredito que nesse ponto o Júlio Casares tem razão, né? Se a gente abre votação para todo mundo, fica muito complicado, porque votos podem ser vendidos, trocados, etc. E eu acredito que o sócio torcedor pode sim votar, mas tem que ser feito da forma correta, tem que existir um plano para que isso aconteça, né? Então, ele disse o seguinte: primeiro temos que discutir o direito de voto do sócio torcedor. Qual a periodicidade que ele é sócio? Então temos outra dificuldade, que nem sempre uma pessoa altamente popular é um bom gestor. Ele falando a respeito, né, se alguém, por exemplo, quiser se candidatar, um ex-jogador ou alguém que teve alguma história no São Paulo, e aí esse cara for candidato e for eleito pelo sócio torcedor. Às vezes é uma pessoa boa, é um cara que fez um bom tempo no São Paulo, que jogou pelo São Paulo, mas que não é um bom gestor. Isso pode acontecer, e já aconteceu no mandato aí do Raí e do Leco, né? Então, mais uma vez, também nesse ponto eu acredito aqui que ele está correto. Além disso, ele foi questionado a respeito do Rogério Ceni, disse que o Rogério Ceni tem um respaldo, mas que o futebol é inevitável, mas o Rogério tem um bom aproveitamento e deve seguir no comando técnico do São Paulo. Falou também da piscina, que na época do Crespo não era utilizada a piscina, quando o Rogério chegou, ele pediu para que fosse utilizado, e assim foi feito. Falou a respeito do áudio do Muricy Ramalho, ele disse que o Muricy falou com ele a respeito desse áudio, ele não vê nenhum problema, ele acredita que foi realmente algo que o Muricy falou para o seu amigo Vladimir e acabou vazando o áudio, ele não vê nenhum problema, que é algo natural que pode acontecer. Ele disse que o Muricy é amigo e tal, que quer o melhor para o São Paulo, que trabalha bastante, que já foi buscado 3 vezes pela CBF, né? Então ele conta com a ajuda do Muricy, do Rui Costa, do Belmonte, de vários, do Biasotto, né? De vários outros aí. Diz que tem uma equipe forte, uma equipe boa de gestão e que também conta com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, além disso, né? O Casares foi questionado sobre o Rogério Ceni, ele disse que acredita no trabalho, teve alguns problemas nas derrotas do Rogério Ceni para o Palmeiras, principalmente na final do Paulista, mas acredita que o Rogério está no caminho e que o São Paulo precisa sim seguir no planejamento até o final, né? Além disso, falou também da venda de jogadores e também do Daniel Alves. Ele disse que vai precisar vender jogador, que não vendeu na janela quando podia vender e agora vai precisar vender para tentar bater o orçamento. E o Rogério já está por dentro disso e também já recebeu jogadores como reposição, né? Ele citou o André Anderson e o Colorado. E falou a respeito do Daniel Alves também, né? Disse que o Daniel Alves tem a sua consciência. Quando ele fala mal do São Paulo, é ele com a consciência dele, né? O Daniel com a consciência dele. E ele disse que tem uma tratativa no contrato que não pode falar mal um do outro. Então, ele até falou elogios sobre o Daniel Alves e disse que não vai falar do jogador, apenas na parte técnica. Então, eu considero aqui também importante
né, cumprir o que está no contrato, né? O Daniel Alves não cumpre a parte dele, falando mal do São Paulo, mas pelo menos a direção do São Paulo vem cumprindo. Esse foi o vídeo de boletim informativo para deixar você, torcedor são paulino, informado. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você gostou, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sino de notificações para ficar por dentro das informações. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu!